Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Bem, nós estamos aqui no nosso ambiente natural, aqui na montanha. Tiramos hoje esse domingo pela manhã para poder estarmos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagem que nós temos disponibilizado para que as pessoas venham crescer espiritualmente na presença de Deus. Não somos teólogos, autodidata em teologia, mestre da oratória. Somos apenas um instrumento que se coloca à disposição para que o Espírito Santo, assim como ele usou os discípulos depois que Jesus foi elevado às alturas, usou apóstolos, tem usado missionários e usado muitos por este mundo afora, ele também vem a me usar para sempre compartilhar com vocês uma mensagem que vem alertar você a respeito do que vai acontecer, do que a Bíblia ela nos profetiza, do que vai acontecer a este mundo e o que o diabo, o que a Bíblia diz dos empecilhos, das coisas que vão acontecer para que venha tentar impedir as pessoas de chegar ao plano da salvação que Deus deixou no mundo por meio do seu Filho Jesus. Então, nós temos procurado aqui compartilhar algumas mensagens. Sabe, pessoal, sejam todos bem-vindos. E os que saem, sejam também sejam bem-indo. Tá bom? Assim como eu dou bem-vindo aos que chegam, eu dou o sejam bem-indo aos que vai. Vai com Deus. Tá certo? Porque a verdade, ela vai ser dita. Tá bom? A verdade vai ser dita. Eu não fico cocheando entre dois pensamentos. O que é verdade é verdade. Jesus, ele não abriu mão da verdade, e por isso foi para a cruz. Os seus discípulos não abriram mão da verdade, e por isso se tornaram mártires. Mártires. Pois bem, pessoal, tem um rapazinho aí no nosso canal que uma vez ele colocou um comentário aí num vídeo nosso um pouquinho antigo, uma pessoa, se eu não me engano, recém-convertida, ou está naquela decisão, é um adolescente, naquela decisão de se entregar para Jesus. Então, o Júnior, ele se posicionou como Júnior, ele pediu para mim gravar um vídeo ensinando a orar. Ensinando a orar. Sabe, Júnior, eu vou usar a Bíblia, a melhor forma de te ensinar, usando o Mestre Jesus. Eu não sei se você tem uma Bíblia, mas se você não tem, compre uma Bíblia, ou se você tem, pega e abre no livro de Lucas, capítulo 11, onde diz assim, a oração dominical. Aí diz assim, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então os discípulos pediu a Jesus para ensinar eles o que você me pediu para te ensinar. Então ele os ensinou. Quando orar, de dizer, Pai santificado, seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Aí ele continua aqui, Disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós tendo um amigo, este for procurar à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pão, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada. E os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não levantar para dá-lo por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á.
Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dadas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Àqueles que lhe pedirem. Então, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Júnior, primeira coisa ele fez os discípulos entender o seguinte, que existe um Pai lá no céu. Que Deus se posiciona para nós como Pai. Como Pai. Mas Joel, mas a Bíblia não diz lá no livro de João, né, lá no livro de João, não João, o Evangelho, mas primeiro ou segundo João lá, que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno? Calma que nós vamos chegar lá, vamos por etapa. Então Jesus nos apresentou, na oração do Pai Nosso, nos apresentou um Pai Nosso que está nos céus. Então quando nós oramos, nós reconhecemos, Júnior, a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Nós reconhecemos que Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus soberano, que Ele é um Deus que detém todo o poder, que tem todo o poder, que Ele formou tudo isso com uma palavra. Então nós acreditamos que Ele é capaz de fazer na nossa vida muito mais do que nós pensamos ou do que possamos imaginar. Esse é o nosso reconhecimento a Ele. Ele é o nome dele é santificado, separado para toda a honra e toda a glória. Certo? Então, uma certa ocasião, Jesus falando agora no Evangelho de João 14, se eu não me engano, tá? Ele colocou o seguinte para os seus discípulos: até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, tudo quanto pedides ao Pai, pedi em meu nome. Então ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. Quando eu coloco a minha vida à disposição de Jesus, quando eu, por meio do Filho de Deus, me torno também filho, porque quando eu aceito, eu recebo Jesus como meu Salvador, eu me entrego para Jesus, quando eu faço essa aliança, aceito essa nova aliança por meio de Jesus Cristo, me entregando para Ele, entendeu? Passando pelas águas, me convertendo a Ele, então eu me torno filho de Deus. Eu me torno filho de Deus. Porque quando eu exerço o pecado, quando eu sou escravo do pecado, eu estou configurado como filho do maligno. Como filho do maligno, porque quem é filho de Deus não vive pecando, não vive no pecado. Quem é filho do maligno, aliás, não vive no pecado, mas quem é filho de Deus, quem é filho do maligno vive no pecado, mas quem é filho de Deus não vive pecando e nem é escravo mais do pecado. Por isso que ele diz: tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, recebereis. Aí Jesus depois, ele ensina, o Júnior, meus irmãos, a importância de eu ser perseverante nas minhas orações. Pedir, bater e buscar. Não é verdade? Muitas das vezes nós temos que pedir. Muitas das vezes nós vamos ter que buscar, não só pedir, mas buscar. E muitas das vezes nós vamos ter que ficar insistindo, batendo. Porque Deus nunca se atrasa e nem chega adiantado. Mas Deus olha muito para o exercício da nossa fé. A Bíblia fala em Hebreus 11, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como é que o homem foi curado lá? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Veio gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não era surdo, mas foi a importunação, a fé, a decisão, a definição, a crença daquele homem que estava ali diante dele, o Filho de Deus, que fez com que ele não arredasse o pé. Eu vou ser curado hoje. E ele foi curado. Muitas das vezes as pessoas acham que elas vão fazer simplesmente uma oração e isso vai resolver. Muitas das vezes é preciso, pessoal, eu ser uma pessoa constante e oportuna nas minhas orações. Nas minhas orações. Então, Joel, você está caindo em contradição com o que você fala contra essas campanhas
que as igrejas fazem aí, que fica levando as pessoas durante 7 quinta-feira, durante 12 sexta-feira. Pessoal, olha, é para orar ou é para dar envelope para as pessoas dar oferta, dar dinheiro? Ou eles ficam usando isso aí como um gancho para as pessoas ir lá, para eles ficar fazendo campanhas de dízimo e oferta em cima delas? Ou é realmente para orar? Ou é realmente preocupados em libertar, em levar as pessoas ao milagre? Tudo vem da intenção do coração. Tá certo? Porque entra numas campanhas dessa aí para você ver. Mas vai preparado com seu bolso. Vai preparado com seu bolso. Vai preparado para sempre você sair de lá com uma sacolinha, com um pacotezinho, para você trazer na próxima semana R$100, 23, 33, 12, 50, 500, 1000, tudo. Vai preparado. Às vezes leva mais tempo para dar aquele envelope, aquele pacotinho, do que tempo em oração, em intercessão. Então, contra isso eu sou contra mesmo. Contra isso eu vou pregar mesmo. Entende? Contra isso eu vou pregar mesmo. Porque tem que haver por parte das pessoas, pessoal, isso aqui que Jesus disse. Né? A parábola do amigo importuno. A parábola do amigo importuno. Tem até uma outra que ele fala do juiz iníquo. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, Júnior, a oração nos aproxima de Deus. A oração nos abre a porta. A oração nos leva, meu filho, a uma intimidade com Deus. Pratica a oração. Você não precisa saber fazer palavras bonitas. Por exemplo, você pega e entra na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus, eu te amo, eu te adoro, estou aqui agora diante da tua presença. O Senhor sabe, meu Deus, das minhas carências, das minhas necessidades. E eu venho aqui em nome de Jesus pedir tua ajuda. Então olha só uma oração simples. Você acha que Deus vai ficar vendo o seu vocabulário? Se Ele vai ficar vendo se a sua morfologia, se a sua colocação dos provérbios, advérbios, pronomes, está certo ou está errado? Deus não está olhando para isso. O que Deus vai olhar é para o seu coração, para a sua fé. Para a sua fé. A mulher hemorrágica foi curada sem palavra alguma, só dela tocar na orla do vestido de Jesus. Ela foi curada. Entendeu? Jesus é simples. Deus é uma pessoa tão simples, meu filho. Deus é simples. Ele não é esse carrasco que muitas placas de igreja aí ficam pregando aí, não. Ele não é isso. Ele é amoroso. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não é um peso. Jesus não é um peso. Ele mesmo disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A verdade, ele veio para tirar os fardos e não para colocar. Mas o problema é que tem muitos lugares que ao invés de tirar o fardo de cima das pessoas, tem colocado. Tem colocado fardos em cima de muitas pessoas. Por que eu saí do meu antigo ministério? Por quê que eu saí do meu antigo ministério? Porque eu sou rebelde? Insubordinado? Não. É porque estavam colocando sobre mim ou sobre nós, entendeu? Um fardo pesado. Um fardo pesado. E como eu não sou aquele tipo de pessoa que fico lá nos bastidores metendo pau, entendeu? Inclusive, se você que está aí está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Eu estou mentindo, Jesus? Um minutinho só. Jesus, eu estou mentindo? Jesus sabe que eu não estou mentindo, entendeu? Eu não gostava de ficar nos bastidores metendo pau, com partidarismo, semeando contenda. Por isso que quando eu não concordei com aqueles fardos que colocavam, entendeu? Achando que eu era obrigado a vender jornal, achando que eu era obrigado a falar de político, achando que eu era obrigado a sair na rua para dar folheto com o político, obrigar o povo a votar nos seus candidatos. Obrigar. Não há democracia, não. É obrigado. Você era obrigado a votar no que ele dissesse. Eu não tinha o direito de exercer meu direito de cidadania, minha própria. Eu era obrigado a votar no candidato que ele dizia. Era a lei deles.
Por isso que eu não estou no meio. Porque Jesus me tornou livre para servi-lo. Não é servir segundo a minha forma, porque desde o momento em que eu faço parte de uma denominação, eu vou seguir a disciplina. Como eu trabalho numa empresa, e eu sigo a disciplina da empresa, desde quando seja uma disciplina justa. E não uma disciplina injusta. E não uma disciplina desonesta, corrupta. Entende? Então, quando há uma disciplina injusta, eu não fico nesse meio. Sinto muito, não me importa o que eu perca, o que eu venha a perder ou deixar de ganhar. Não importa, mas tem Deus para me dar. Porque a verdade sempre vai prevalecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu creio nisso. Então, o Júnior, concluindo aqui o que você me pediu, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, tá? Mas está aí o vídeo aí para você. Nós extraímos da Bíblia o ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos de como orar. Explanamos aí. Veja o vídeo outras vezes, entendeu? E vai praticando. Existe na Bíblia a oração de Daniel. Você leia a oração de Daniel, entendeu? Existem vários homens aí que oraram. Oração de Ana. Veja como é que era a oração deles. Entendeu? Veja a oração de Davi, como é que Davi orou. O próprio Salmos que eu te disse, que era lá na mensagem, que era para você ler Salmos. Tem muitas orações. Como nós aprendemos a salmodiar, a adorar ao nosso Deus. Tá certo? Olha, meu amigo e minha amiga. Nós vivemos dias em que os eventos têm demonstrado que nós vivemos o princípio das dores. O princípio das dores. E quando eu falo os eventos, eu não estou apontando para esse bombardeio que está existindo em Israel, porque esse bombardeio que já está existindo em Israel, lá da faixa de Gaza, isso já é coisas que aconteceu lá atrás. Já teve problemas entre Israel e os palestinos, lá em Gaza. Já teve. Eu não estou olhando para isso. Tá bom? Eu não estou olhando para isso agora. O que você tem que entender é o seguinte, que existem alguns eventos na Bíblia, claramente, em Mateus 24, Lucas 21, que eles confirmam que nós estamos vivendo um pré-arrebatamento, um princípio das dores. Então não fica se ligando em certas coisas. E o importante não é você estar preocupado com os sinais, mas você está como aquelas 5 virgens prudentes, entendeu? Que estavam pronto para a hora que o noivo chegasse. Nós temos que nos preocupar em manter a nossa vida fiel a Deus. Longe do pecado, não viver nas orgias e prevaricações desse mundo, manter nossas vestiduras alvas. Se você não aceitou Jesus, você procurar aceitar Jesus e segui-lo, abandonando esse mundo completamente, não meia boca, mas abandonar esse mundo completamente, para que você viva a eternidade no novo céu e na nova terra com Jesus. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.